Atenção, atenção! Paulinho será a grande novidade do Corinthians para o jogo deste domingo contra o São Paulo. Paulinho está de volta, está entre os relacionados depois de um tempão longe do time por causa de uma contusão. E antes que eu me esqueça, chupa VP! Chupa VP! Aqui se faz, aqui se paga. Roda a vinheta, produção! Notícias do futebol, bastidores, opinião, é o Cereto News chegando para você para falar do jogo do Corinthians deste domingo contra o São Paulo, para dizer que Paulinho será a grande novidade do Corinthians relacionado depois de 8 meses longe por causa de uma contusão grave. E para lembrar o seguinte, faz a inscrição aí no canal e grita comigo bem forte, chupa VP! Chupa VP! É só a primeira grande derrota, hein? Porque aqui se faz, aqui se paga. É o primeiro vice-campeonato, hein? Aqui se faz, aqui se paga. Mas, o Carlos Cereto, então quer dizer que você torceu contra... Se você torceu a favor do Palmeiras... Você torceu pro Palmeiras, Carlos Cereto? Não. Eu torci contra o Vitor Pereira, é diferente, né? Eu torci contra o Vitor Pereira. Também não torci contra o Flamengo e também não torci a favor do Palmeiras. Eu torci contra o português que está treinando o Flamengo. É diferente, né? E a favor do português que está treinando o Palmeiras, que é bem diferente. E esse vídeo eu deixo em nome de OneFootball. O OneFootball, baixe o aplicativo da OneFootball, que é um barato. É o melhor aplicativo de futebol. Todos os times, jogadores, gols, estatísticas. Baixe o aplicativo e você vai ficar sabendo, por exemplo, que o Paulinho, depois de 8 meses, vai ser a novidade do Corinthians, uma das novidades do Corinthians para o jogo contra o São Paulo neste domingo. Está relacionado e o Corinthians até antecipa um pouco a previsão, porque a previsão é que ele fosse relacionado apenas no próximo jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no dia 5 de fevereiro. Mas ele já vai ser relacionado. Não deve começar entre os titulares, mas pode ser que entre durante o jogo. O Paulinho ficou muito tempo longe do time, né? Você vai se lembrar, ele teve uma contusão em maio, se eu não me engano, no dia 1º de maio contra o Fortaleza, e foi uma contusão importante, foi uma contusão muito difícil, porque ele teve uma contusão no ligamento cruzado anterior do joelho, do joelho direito, e é uma contusão que deixa o jogador de futebol muito tempo fora do time. Ele teve que passar por uma cirurgia, né, para fazer a correção dessa contusão, e ele não joga, portanto, há 8 meses, né? Desde maio do ano passado é que ele não joga. Há 8 meses. É claro que vai demorar um tempo ainda para o Paulinho se recuperar, entrar no condicionamento físico. Ele deu, inclusive, uma entrevista para a Corinthians TV, dizendo o seguinte, que pensou até, depois da contusão, em abandonar o futebol, em parar com o futebol. Porque é uma contusão complicada, o Paulinho já está aí com 34 anos, né? Já é um jogador mais do que experiente, mas já é um jogador que está mais para o fim da carreira, né? Já tem 34 anos, como eu disse, mas ele passou por todo o processo de recuperação comandado pelo Bruno Maziotti. O Bruno Maziotti é um craque nessa questão de preparação física, né? E o Paulinho foi trabalhado com muito cuidado nesse processo de recuperação física, então vai ser a grande novidade. E tomara o Paulinho volte o quanto antes ao time do Corinthians, porque se o Paulinho voltar a jogar o que jogava, e o Paulinho mesmo deixou nessa entrevista que ele deu para a Corinthians TV uma dúvida, né? Que ele não sabe como é que vai voltar a jogar, se ele vai voltar a ser o Paulinho como era antes, e aí vai depender só do tempo, né? Um jogo de cada vez, para saber se ele vai conseguir realmente recuperar o trabalho físico. Porque se ele voltar a jogar o que era antes, ou pelo menos perto do que era o Paulinho,
vai fazer muito a diferença nesse time do Corinthians. Esse time do Corinthians está precisando de um jogador como o Paulinho. Então, Paulinho, a grande novidade, que beleza, que boa notícia para o time do Corinthians. O Fausto Vera também está relacionado, deve começar entre os titulares, Maicon e Cantillo machucados, e o provável time do Corinthians do técnico Fernando Lázaro. É esse aqui que eu vou mostrar para vocês no campinho, já no esquema 4-4-2, no losango que o Fernando Lázaro está montando para esse time do Corinthians. Cássio, Fagner, o Gil, o Balbuena e o Fábio Santos. Fausto Vera como primeiro volante. Se não jogar o Fausto Vera, vai jogar o Rony, mas deve jogar o Fausto Vera, o Duqueiroz e o Renato Augusto e o Adson, né, os 4 jogadores do meio de campo. O Fausto Vera, o primeiro volante, o Duqueiroz e o Renato Augusto, os 2 meias, e o Duqueiroz como segundo volante, né? E o Adson, o meia mais próximo dos 2 atacantes, o Roger Guedes e o Yuri Alberto, a dupla de atacantes, a dupla de artilheiros do Corinthians, e essa dupla está cada vez mais entrosada, cada vez mais afinada, e tem tudo para ser uma das melhores duplas do futebol brasileiro, na hora em que cada vez mais pegaram um entrosamento, e a novidade é que esse ano os 2 jogadores estão jogando mais próximos, né? O Fernando Lázaro montou um esquema nesse 4-4-2 e ele permite com esse esquema que os 2 jogadores fiquem mais próximos, o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Então essa é a grande novidade do Corinthians. O Corinthians que ainda busca a contratação de reforços, não tem muita pressa para contratá-los, quer ainda mais um jogador de meio campo, um meia esquerda, justamente um jogador que faça a bola chegar no ataque, na frente, em frente, ao lado nos atacantes, né, no Yuri Alberto e também no Roger Guedes, e quer também um jogador de velocidade. Mas esse time, um ponta, né, porque o Corinthians hoje não tem um ponta de velocidade, mas esse time aí que eu mostrei, você imagina o Paulinho entrando nesse meio de campo, né? Coloca o time de novo, Tom. Esse time que eu mostrei, se você pegar esse time aí, coloca o Paulinho, por exemplo, no lugar do Duqueiroz, né? E o time começa a ficar bom. O time começa a ficar interessante. Ou então o Maicon no lugar do Duqueiroz e o Paulinho no lugar do Adson. Começa a ficar bem um time bastante interessante. No papel, é um time bem interessante, um time que tem condições de jogar contra os outros grandes do futebol brasileiro, né? Mas é claro que ainda depende de reforços. E só para não perder, bom, Corinthians e São Paulo neste domingo, neste domingo no Morumbi, em nome de Aposta Ganha. Você tem que apostar, hein? Você tem que apostar neste jogo, não perca a tua chance no Aposta Ganha. Mais o canal do Cereto, R$5, você ganha R$5 para apostar logo de cara, no meu QR Code aí. E você aposta na vitória do Corinthians, Eu aposto numa vitória do Corinthians. O Corinthians não ganha lá no Morumbi desde 2017, mas é uma grande chance de quebrar esse tabu. Eu apostaria numa vitória do Corinthians. Ou será que num empate? O Corinthians não tá jogando bem fora de casa, né? Não consegue ganhar de ninguém fora de casa. Então, de repente, um empate pode ser o mais prudente. Mas eu sempre sou otimista. Eu apostaria numa vitória do Corinthians para quebrar a banca já, para arrebentar com a boca do balão. E por falar em arrebentar com a boca do balão, olha, vou respirar. Fala comigo também. Chupa, VP! É isso aí, rapaziada. Chupa, VP! Foi só a primeira, hein? Foi só a primeira derrota, hein? Foi só a primeira derrota. Primeiro que outro dia empatou com o Madureira. E agora já tomou uma traulitada na final da Supercopa do Brasil. Já é vice-campeão de novo. Mais uma vez vice-campeão. Vai começar a tomar uma traulitada atrás da outra. Não vai passar o carnaval no Rio de Janeiro, hein? Pode ter certeza, porque vai tomar outra traulitada na Libertadores da América e aí não vai passar o carnaval no Rio de Janeiro. Aqui se faz, aqui se paga. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão e agora tem que aguentar, meu amigo. E agora tem que aguentar. Chupa, VP! Deixa o seu comentário aí, meus amigos. Deixa o seu comentário a respeito desse jogo contra o São Paulo e também a respeito dessa derrota do
do Vitor Pereira. Para chegar na final da temporada, o Gilberto do Carbo está dizendo, o Timão precisa de volantes para suprir a lentidão da nossa zaga envelhecida. Tem muita gente falando que a zaga do Corinthians é envelhecida, né? O Gil e o Balbuena. Felipe Silva, boa noite, parabéns pelo canal. Já imaginou usar o Fausto como um zagueiro? O Mascherano era volante no Corinthians e virou zagueiro no Barcelona. Você vê que ninguém tá confiando na zaga do Corinthians. Se o Fausto se adaptasse como zagueiro, daria chance pro Paulinho entrar no meio de campo com o Du ou o Maicon. Felipe Silva tá escalando aqui o time do Corinthians. O Silas Martins, achei que eu só ia torcer pro Palmeiras enquanto o Vitor estiver no Flamengo. Vou torcer contra... achei que só eu ia torcer pro Palmeiras. Enquanto o Vitor estiver no Flamengo, eu vou torcer contra, seja com quem for. É isso aí, rapaziada. Eu não torci para o Palmeiras, eu torci contra o Vitor Pereira, o que é diferente. O Francis, o problema dessa diretoria é que só traz jogador velho e só contrata quando é oportunidade de mercado, de ter que ir atrás de jogadores bons para resolver e que seja novo para dar conta da temporada. O próximo comentário, Paulo Roberto. Olá, Cereto, boa tarde, domingo Coringão, 3-2 3-2 para o Corinthians, ó, tá fazendo aposta, faça aposta no Aposta Ganha, 3-2 tá apostando aqui o Paulo Roberto, 3 para o Corinthians, 2 para o São Paulo, aquele abraço, que todos tenham um ótimo final de semana, aqui é Paulão do Maranhão, São Luís da capital, opa, São Luís, capital do Maranhão, grande abraço meu caro Paulão. O próximo comentário é do Elton Machado, boa noite Cereto, o Corinthians precisa de no mínimo 3 reforços de alto nível. Tá precisando mesmo. O Corinthians tá precisando, a torcida tá meio para baixo. O Natalício Teixeira, sempre conosco. O Timão tem que resolver isso. Jogadores que ganham bem e não jogam, como o Luan e o Cantígio. E outros que tem que liberar até de graça. Não jogam ainda, dão prejuízo. Acho que o Timão deve desistir do Matheus Pereira e do Coutinho. Muito dinheiro sem garantia de bom futebol. Seria melhor investir em outros jogadores. Como você disse, Cereto, tem vários jogadores livres no mercado. E jogadores que estão sendo oferecidos para o Corinthians e que o Corinthians está descartando, né? Tem essa também. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários. Faça a sua inscrição no canal do Cereto e deixe o seu like. O teu like é muito importante, hein, gente? Aperte o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, tá? Muito importante. E participe aqui do Clube de Membros do canal, seja do Clube de Membros do canal, que eu vou abrir um novo grupo de WhatsApp e você não pode perder. Me segue nas redes sociais, no @CarlosCereto, e agora você sabe. Acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.